Muito boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírito Luz e Amor. Se a Ana não tivesse chegado, eu ia lá puxar o pé dela, mas eu vi que ela chegou agora aqui a Você tempo. acredita que eu estava cochilando? Acordei assustadinha. É, né? Eu que puxei seu pé, Ana. Eu estou achando, viu? Depois desse intervalinho que a gente teve de carnaval, né? Esse feriado É, faz parte aí da nossa cultura, alguns descansaram, outros se divertiram, e agora voltamos ao batente. E aí voltamos com as nossas reuniões. Nós estamos estudando a Gênese, né? Já passamos da Gênese planetária, já estudamos ali a formação dos astros, estudamos a formação do nosso planeta, as transformações físicas pelas quais o nosso planeta passou, a chegada dos vegetais, a chegada dos seres orgânicos, né? Dos animais, e, por último, de nós, seres humanos, né? Espíritos, princípio inteligente, individualizado, que chegou aí no planeta Terra. Depois adentramos, então, na parte referente aos milagres. Começamos estudando sobre fluidos, e depois de aprender, aprofundar sobre os fluidos, nós começamos a tratar de Jesus. Né? No começo a gente falou que Jesus é o espírito mais evoluído pelo qual já passou por aqui, e a distância de Jesus para nós é muito grande. É muito grande. Então, obviamente, os feitos de Jesus comparados aos nossos feitos, a diferença é muito grande, mas bota grande nisso. Então, nós estamos aí estudando os ditos milagres de Jesus, que na verdade não são milagres, né? São feitos, né, que ele realizou, utilizando-se, né, de uma inteligência absurda, né, de um desenvolvimento absurdo, um desenvolvimento moral muito grande também, um absurdo se comparado conosco, muito maior, e aí também as questões que ele conseguia utilizar tanto o corpo físico, como conseguia transformar, conduzir fluidos, de maneira que ele conseguia, então, realizar feitos que aos olhos aos nossos olhos, quando a gente ainda não tinha desenvolvido um pouco, nós acreditávamos que eram milagres, né? Hoje, muitas pessoas, né, talvez a grande maioria dos cristãos ainda acreditam que sejam milagres, mas nós, né, também somos cristãos, mas nós estudamos a fé raciocinada. Então, Allan Kardec vem trabalhando passo a passo os milagres os ditos milagres mais famosos de Jesus, e vai explicando à luz da ciência o que ele fez ali. Na semana passada, nós estudamos, no final do nosso encontro, o item 45 do capítulo 15, né, que falava ali da tempestade aplacada. E a Ana estava de butuca e não deixou passar e nos deu toque aqui sobre a questão da influência dos espíritos nos fenômenos da natureza. Ela colocou no nosso grupo de WhatsApp a parte que fala disso no Livro dos Espíritos, que é ali da pergunta 536 a 540, né? É exatamente isso que Kardec falava aqui, né? E aí eu não vou ler o Livro dos Espíritos, porque o nosso estudo é direcionado à Gênese, mas tá marcado lá no nosso grupo, e se a Ana quiser fazer algum comentário, Ana, você fica à vontade. Quiser fazer algum comentário sobre essa passagem do Livro dos Espíritos. Lá fala, né, que tem aqueles espíritos que são responsáveis por esses fenômenos naturais. E então Jesus ficou assim, como diz, foi severo com eles, né? Porque eles são ainda espíritos atrasados, eles não são espíritos superiores. Então, eles estão na fase da hominalidade ainda, nem na fase humana completamente, eles não estão. E são conhecidos, assim, como é que eu vou dizer?
mitologia, vamos falar assim, né? Não sei se é certo isso, não. Mas como duendes, né? Aqueles anõezinhos de jardim. Até quando foram fazer aquela novela Pantanal, tinha uma, na primeira versão, não nessa versão atual, mas na primeira versão que passou, se não me engano, na Tupi, na TV Tupi ainda, antiga, a Jussara Freire, ela é espírita, então ela falava que ela via esses duendes nas árvores lá no Pantanal, porque eles foram para lá, né, para gravar. E eu me lembro bem disso, ela falava que via esses duendes nas árvores, ali na natureza. Eles são chamados de anões de jardim. E é isso aí. Só isso que eu tenho para comentar. Eu não sei muito, assim, em profundidade sobre eles, não, mas Kardec fala isso lá, no Livro dos Espíritos. Isso, né? Os termos aí que a Ana usou, né, Ana? Duende, anões de jardim, lógico que ela não utilizou um termo técnico espírita, né? Uma questão que utiliza-se no popular, né? Vamos dizer assim, né? Mas depois eu acho que vale a pena ler essa parte, né? Eu coloquei aqui na tela, começa na pergunta 536, vai até 540, e só para fazer um adendo aí do que a Ana colocou, numa resposta, os espíritos dizem o seguinte: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, né, dos fenômenos da natureza, ele estava falando. Nisto, como em tudo, né, porque a vontade de Deus que é preponderante, ela que é a base de tudo. E aí eles continuam. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntando se algum dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar e dirigir. Aí os espíritos respondem, mas evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Né? Então é exatamente isso. A ação direta, não há uma ação direta de Deus sobre a matéria, então Deus se utiliza desses espíritos, né, para poder exercer esse papel. Mas é óbvio que a vontade primária, a vontade básica, é a vontade de Deus. Tanto que um pouquinho mais para frente ele fala que muitos desses espíritos que agem, né, ali na natureza daquela maneira, alguns nem sabem muito bem por que estão agindo ali, não tem total consciência do que está acontecendo, mas isso aí é a orquestra divina que tá tocando aí, né? Cada um com seu instrumento, cada um dentro da sua função no nosso planeta. Muito bem, então nós passamos ali pela tempestade aplacada, e agora vamos para o item 47 do capítulo 15. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa passagem antes da gente entrar nas bodas de Caná? Pode ficar à vontade. Quando eu estive lá em Israel, nós fomos em Caná. Então, tem uma igreja lá que ela é responsável por fazer a renovação dos casamentos, é interessante, sabe? Então, nessa igreja lá em Caná, eles fazem a renovação. Os casais vão, né, na excursão e renovam os seus laços lá nessa igreja. É até bonita a cerimônia, tudo. Muito interessante. É um hábito dos católicos, né? Eles vão lá e renovam os seus laços na consagração do casamento. Ah, legal, muito bem. As bodas de Caná, que a gente vai adentrar agora, é talvez um dos milagres assim, mais famosos, né? Vamos dizer, um dos ditos milagres, né? Mais famosos,
e também mais comentados, sejam por cristãos e por não cristãos também, né? Mas vamos ver, então, o que os espíritos, o que Kardec tem a dizer sobre essa questão da transformação da água em vinho. Então, nós estamos no capítulo 15, item 47. Este milagre, referido unicamente no Evangelho de São João, é apresentado como o primeiro que Jesus operou. E nessas condições, deverá ter sido um dos mais notados. Então, até então, pelo menos não se tinha notícia de nenhum milagre de Jesus. Esse teria sido o primeiro. Então, se foi o primeiro é o que mais chama atenção, né? Ninguém estava ali esperando, acontece. Mas aí Kardec faz uma observação muito interessante, ó. Entretanto, bem fraca impressão parece haver produzido, pois que nenhum outro evangelista dele trata. Se teria causado tanta impressão, por que só está no Evangelho de João? Por que não está nos outros evangelhos? Né? Esse é o primeiro fato que Kardec levanta na sua análise. E ele continua. Fato não extraordinário era para deixar espantados, no mais alto grau, os convivas e, sobretudo, o dono da casa, os quais, todavia, parece que não o perceberam. Então, Kardec já começa falando que soa estranho o primeiro milagre não ter sido tão notado e, inclusive, nem comentado pelos outros evangelistas, né? E aí ele continua. Considerado em si mesmo, pouca importância tem o fato, em comparação com os que, verdadeiramente, atestam as qualidades espirituais de Jesus. Então, realmente, se a gente parar para analisar, transformar a água em vinho numa festa de casamento, né, nas bodas, não tem tanta importância quanto a cura de um cego, a cura de uma pessoa adoentada, né? Ou os desdobramentos, nós estudamos, né, como caminhar pelas águas, né? Enfim. E ele vai explicar o motivo. Admitido que as coisas hajam ocorrido conforme foram narradas, é de notar-se, seja esse de tal gênero, o único fenômeno que se tenha produzido. Porque, vejam, os outros, Jesus fez várias vezes. Jesus não curou um cego, né? Jesus não curou um leproso, né? Os desdobramentos de Jesus não foram isolados, né? Mas esse, particularmente, teria sido único. Jesus era de natureza extremamente elevada, para se ater a efeitos puramente materiais, próprios apenas a aguçar a curiosidade da multidão, que então o teria nivelado a um mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatias e lhe granjeariam, né? Ou seja, ele abarcaria, ele angaria mais adeptos do que as que facilmente passariam por fruto de grande habilidade e destreza. Então, ele está falando, olha, Jesus era de inteligência extremamente elevada, né, de natureza extremamente elevada. E ele sabia que era muito, né, praticamente não tem comparação, a importância de se fazer algo prático, né, algo que teria um propósito, do que fazer algo que é praticamente ilusionismo, né, fazer como algo que poderia parecer uma mágica, como transformar água em vinho. E ele continua dizendo o seguinte: se bem que, a rigor, o fato se possa explicar até certo ponto por uma ação fluídica que houvesse, como o magnetismo oferece muitos exemplos, mudado as propriedades da água, dando-lhe o sabor do vinho. Pouco provável é se tenha verificado semelhante hipótese, dado que, em tal caso, a água, tendo do vinho unicamente o sabor, houvera conservado a sua coloração,
o que não deixaria de ser notado. Então, Kardec está utilizando uma hipótese de Jesus ter transformado, através do magnetismo, o sabor da água, transformado esse sabor no sabor do vinho, né? Mas aí ele fala, olha, mas se ele fizesse isso, continuaria incolor, né? A água não tem cor, é incolor. Isso seria notado, que não foi o caso, né? Então, ele vai trazer uma hipótese mais racional, que é a que a gente vai estudar agora. Mais racional é se reconheça aí uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo, a do festim de bodas, do mal rico, da figueira que secou, e tantas outras que, todavia, se apresentam com caráter de fatos ocorridos. Então, Kardec falou, olha, é mais racional, a gente até poderia fazer um exercício de entender que houve um magnetismo para transformar o sabor da água, mas é mais racional que tenha acontecido ali, que Jesus tenha feito uma parábola, e que as pessoas entendem como se fosse um fato acontecido, o que não é o caso. Jesus falava muitas vezes por parábolas, e essa é a hipótese que Kardec levanta, trazendo ela como a mais racional, né? Bom, e aí ele vai continuar dizendo o seguinte: provavelmente, durante o repasto é abundância, terá ele aludido ao vinho e à água, tirando de ambos um ensinamento. Justificam esta opinião as palavras que a respeito lhe dirige o mordomo. Toda a gente serve, em primeiro lugar, o vinho bom, e, depois que todos o têm bebido muito, servem o menos fino. Tu, porém, guardas até agora o bom vinho. Então, Kardec está levantando aqui que ele provavelmente poderia ter feito o seguinte, né? No momento que ele tinha o vinho, tinha água, né? Jesus poderia ter utilizado aquele momento para tirar ensinamentos dessa comparação e aí ter segurado ali o bom vinho até o final da festa, mas que, na verdade, não teria havido essa transformação, né? São as hipóteses que Kardec coloca, e ele apresenta essa como a mais racional. E, para encerrar, ele diz o seguinte: entre duas hipóteses, deve-se preferir a mais racional, e os espíritas não são tão crédulos que por toda a parte vejam manifestações, nem tão absolutos em suas opiniões que pretendam explicar tudo por meio dos fluidos. Então, aqui Kardec falando, olha, ele levantou duas hipóteses. Ele fala, me parece mais racional a utilização de parábolas, né? E aí Jesus ter aproveitado aquele momento para fazer uma comparação da água com o vinho, né? E aí depois ter se registrado aquilo como um fato. Kardec acredita que isso é mais racional do que ter havido ali um magnetismo na água para transformá-la em vinho, né? E aí ele depois ele encerra falando que ele, né, deve preferir-se a explicação mais racional, e aí ele vem com um ensinamento que eu acho muito interessante, que é: os espíritas não são tão crédulos que por toda a parte vejam manifestações, né? Às vezes foi só o vento que bateu a porta, não tem um espírito ali, né? Às vezes é só alguma coisa que está acontecendo, né? Alguma coisa natural, né? E também nem são tão absolutos que pretendam explicar tudo por meio dos fluidos, né? Às vezes foi outra coisa que aconteceu. Alguém quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade. Ninguém? Ana, pode ficar à vontade, Ana, pode falar. Eu acho interessante que, quando acabou o vinho, o dono da casa falou com Maria, né? Que ela interceder, aí ela foi interceder junto a Jesus, pedindo para ele que fizesse alguma coisa. E ele, então, responde para ela: mãe, ainda não é chegada a minha hora. Mas, mesmo assim, ele fez, né?
Eu acho isso aí interessante. Por que será que ele falou, né? Que ainda não é chegada a minha hora. Mas ele fez esse milagre, assim fala lá em João. E a partir daí começa o ministério dele. Essa parábola, como diz Kardec, ela é muito interessante, porque é justamente a partir daí que inicia o ministério de Jesus. Então, ela é bem marcante, para estar só no Evangelho de João, né? É isso aí. Então, eu fico indagando, por que será que ele falou, mãe, ainda não é chegada a minha hora, mas eu vou te atender. Aí pediu para trazer os vasos, né, com água, e ali ele manuseou, né, modo de dizer, né, os fluidos, e transformou a água em vinho. Jesus, o Evangelho ele é bem metafórico, né? Bem metafórico mesmo. Então, vamos entender como uma metáfora, conforme explica Kardec aí. Significa que nós podemos transformar aquilo que nós quisermos, a partir de nós mesmos, né? É a transformação. É um chamamento à transformação. No caso nosso, um chamamento à nossa transformação moral, né? Eu entendo assim. Não sei. Muito boa reflexão. Eu fiquei também pensando, Ana, quando estava lendo, o seguinte: imagina uma festa, né? Aí fala assim, ó, não dá para fazer uma festa sem bebida. Jesus fez, sem bebida, né? É uma metáfora, mas ele faz uma transformação, porque como a gente até vai estudar aqui na questão dos pães, da multiplicação dos pães, às vezes a gente acha que, por exemplo, que só poderia ser boa a festa se tivesse a bebida, se fosse regada. Jesus consegue fazer essa mudança de pensamento e fazer uma festa agradável sem aquela bebida, por exemplo, né? Como a gente muitas vezes acha que uma festa vai ser boa só se ela tiver fartura, né? Se as coisas, a mesa tiver chique, não sei o quê. Não. A gente pode transformar qualquer reuniãozinha, estava até falando aí com a velhinha, com a Gisele antes da reunião, que às vezes meia dúzia de pessoas, só com a risaiada, já faz uma festança, não precisa nem de som ligado, né? Consegue transformar o ambiente. Então, quando eu estava lendo isso aí, me veio isso na cabeça, né? Caio, buenas noches, muchachos. Boas noites, de vontade. É interessante essa passagem, o Kardec faz essa abordagem, assim, bastante, vamos dizer, crítica, né? Com o olhar de um cientista. Mas o que eu penso? No meu olhar de quem gosta de ver as coisas bonitinhas. Primeiro, se foi o primeiro ato público dele, né? A Ana até lembrou que ele faz esse questionamento mesmo com Maria. E João e o irmão, né, que é o Tiago, estavam sempre juntos do mestre. Então, João citou. E para os outros evangelistas, realmente isso passou assim como algo desnecessário, né? Porque João, apesar dele estar sempre com Jesus, ele foi o último a desencarnar e ele escreve já bem velhinho o Evangelho. Então, ele lembrou dessa passagem, talvez os outros não colocaram. Porque aí também, Caio, o vinho daquela época era um vinho bem... E ver que Jesus fez um vinho, transformou a água num vinho inigualável. Não é essas porcateiras, não. Então, é uma metáfora a ser elaborada aí, né? Esse ano, no encontro com Jesus, a temática foi assim, a Maria que vai contando e vai chamando alguns que, vamos dizer assim, entre aspas, que tinham uma dívida de gratidão com Jesus. Aí vem o casal, né? E eles agradecem
porque eles iam passar vergonha, porque o vinho tinha acabado. Aí Jesus oferece um vinho que quem tomou naquela época está lembrando dele até hoje, para ficar um pouco descontraído. Mas realmente são metáforas, né? Tudo é simbólico. Porque se o vinho era de melhor qualidade, a ponto de todo mundo notar que era um vinho de alta qualidade, a gente tem que entender isso nos nossos relacionamentos, talvez, né? Era uma qualidade inigualável, que ficou mesmo na memória daqueles que usufruíram, né? Não sei. Eu gosto dessa passagem. Eu gosto muito. É uma passagem marcante mesmo, né? Até que antes de falar, eu falei, né, comentar sobre ela, eu falei, é uma passagem muito lembrada, tanto pelos cristãos, como pelos não cristãos, né? Mas, enfim, como nós estamos num estudo técnico, né? Então, fica aí, Kardec teve a responsabilidade de não afirmar com ponto final, né? A gente pode fazer também uma leitura, assim, né? Quer dizer, eu estou fazendo, cada um vai fazer a leitura que achar mais pertinente. Quando eu estudo essa parábola, o que eu penso? Ele ofereceu, por último, o de melhor qualidade. Às vezes, como é sobre o casamento, uma festa de casamento, que leitura que eu faço? No início do casamento, os noivos estão extremamente empolgados, cheios de juras, de compromissos, e às vezes, no fim, isso vai ficando para trás. Então, a leitura que eu faço é a seguinte: ao longo do casamento, você tem que oferecer sempre o melhor vinho, né? Porque isso, se você está junto com uma pessoa por muito tempo, você tem que aprimorar esse relacionamento, né? O vinho tem que ser de mais qualidade do que o que foi o primeiro, que você era mais maduro, não tinha qualidade. Se é, como Kardec fala, uma parábola, a parábola te propõe N leituras, né? Tem acontecido assim ou não, mas está no Evangelho de João registrado, o discípulo amado de Jesus, a gente pode fazer essas leituras, né? Cada um vai fazer a sua naturalmente, né? Exatamente, muito bom. Pode falar, Verinha, fica à vontade. Não, quero agradecer a Marleninha, porque eu estava ficando com uma certa dúvida, e ela veio, esclareceu e pontuou de uma forma diferente, e que bom. Muito obrigada. Fica à vontade, Ana. E é por isso que eles fazem lá a renovação, né? Na igreja de Caná, a renovação do casamento. E a leitura que eu faço é de transformação. A nossa transformação. Jesus quis apelar para a nossa transformação moral, sempre de melhor qualidade. Né? Essa é a minha leitura. Isso aí, excelentes leituras. Quando a gente deitar, a gente vai pensar, será que no começo do casamento o vinho estava melhor ou pior, né? Se tiver dado uma piorada no vinho, não tem problema, está no caminho ainda, né? Dá para mudar o trajeto aí para a gente aumentar a qualidade. Muito bom. Bom, diz que casamento é igual chiclete, né? No começo é docinho, gostoso, de repente você vai mastigando aquela goma, aquilo vai perdendo sabor, e você não consegue desvencilhar daquilo, quando você lembra de jogar fora, já é tarde. Então, os casais devem pensar nisso, né? De renovar sempre, transformar sempre a sua relação aí, como diz a Marleninha, procurar cada vez melhorar a relação, né? O relacionamento entre o casal. Senão vai ficar naquela goma de mascar sem sabor.
É isso aí. A gente tem que procurar a reforma íntima, né, justamente para isso, né? Que a gente vai amadurecendo, melhorando, e, consequentemente, né, quando eu tenho a oportunidade de falar para jovens, eu falo isso, né? A gente se amar para que o nosso amor transborde para quem está perto, né? E aí, se a gente consegue se melhorar, a gente também consegue afetar quem está do nosso lado, né? Que, na maioria das vezes, é os nossos filhos, né? Os nossos companheiros. Muito bem. Agora nós vamos para o outro, né? Para outro famoso, que é a multiplicação dos pães, né? Bom, então vamos lá. Capítulo 15, item 48. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores e alimentado, ao mesmo tempo, as zombarias dos incrédulos. Sem se darem ao trabalho de lhe perscrutar o sentido alegórico, para estes últimos, ele não passa de um conto pueril, né? Então, o cara que fala assim, ó, sem se preocupar de tentar entender o sentido alegórico disso, para os incrédulos, né, não passa de um conto pueril, um conto descartável, né, uma bobagem, né? Isso na visão dos incrédulos. E aí ele diz: entretanto, a maioria das pessoas sérias há visto na narrativa desse fato, embora sob forma diferente da ordinária, uma parábola em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Então, Kardec está falando assim, olha, só que para os sérios, a gente vai ver sobre uma outra narrativa, né? A gente vai entender uma parábola que vai comparar o alimento espiritual da alma com o alimento do corpo, né? O alimento físico. Pode-se, todavia, perceber nela mais do que uma simples figura e admitir, de certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem que, para isso, seja preciso se recorra ao prodígio. Então, Kardec está falando assim, olha, mesmo se a gente pensar por uma perspectiva material, né, se a gente não vê só como uma parábola, se a gente tentar olhar por uma perspectiva fática, material, dá para a gente entender, sem que a gente procure um milagre, um sobrenatural, um prodígio. E ele vai explicar o motivo. É sabido que uma grande preocupação de espírito, bem como a atenção fortemente presa a uma coisa, fazem esquecer a fome. Né? Então, ó, vou repetir. É sabido que uma grande preocupação de espírito, bem como a atenção fortemente presa a uma coisa, fazem esquecer a fome. E é verdade. E eu vou dar 2 exemplos. Prova de concurso. Você senta para fazer a prova, dura 4 horas. Você não vê nada. A hora que você entrega a prova, fala assim, nossa, que fome que eu tô. Nossa, nem bebi minha água. Você não lembra. Porque a sua atenção está toda voltada para a prova. Outra coisa, cuidar de recém-nascido. Quando você vê, você não almoçou, você não sabe nem que hora que é, você perde a noção, porque a sua atenção está toda voltada para aquele serzinho que precisa de você. Então, essa atenção voltada, ela, entre aspas, adormece as outras sensações, né? Como também tem relatos de pessoas que estavam muito concentradas em alguma coisa e não perceberam, por exemplo, que estavam se queimando do sol, né? Que estava por conta de outras sensações. Bom, aí Kardec continua. Ora, os que acompanhavam a Jesus eram criaturas ávidas de ouvi-lo, ou seja, queriam muito ouvi-los, né? Nada há, pois, de espantar em que, fascinadas pela sua palavra e também, talvez, pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre os que cercavam, elas não tenham experimentado a necessidade material de comer. Então, Kardec falou, olha, não é de se espantar que as pessoas ouvindo Jesus, concentrados, prestando atenção no que ele estava falando, envolvido naquelas palavras, elas se esqueciam da fome. Elas não lembravam, não sentiam, não percebiam a fome. E também, Kardec pontuou isso, que também pode ser que pela ação magnética, né, que ele exercia.
né? Porque vocês imaginam a aura de Jesus, né? O poder que tinha aqueles fluidos que o cercavam. Se a gente já ouviu em entrevistas, né, pessoas falando assim, só de chegar perto do Chico Xavier eu me sentia bem. Vocês imaginam de Jesus, que era, né, muito maior, como a gente sabe. E aí ele continua. Prevendo esse resultado, né, olha a questão intelectual de Jesus. Prevendo esse resultado, Jesus nenhuma dificuldade teve para tranquilizar os discípulos, dizendo-lhes, na linguagem figurada que lhe era habitual, e admitido que realmente houvessem trazido alguns pães, que estes bastariam para matar a fome da multidão. Né? Então, sabendo disso, Jesus fala, não, fica tranquilo que esses pães vão dar. Como é pouquinho, vai dar, fica tranquilo. Dá, reparte aquele pedaço pequeno para cada um, e durante a palestra dele, durante o contato, esses fenômenos naturais que eu narrei aqui, que Kardec explicou, como a atenção demasiada, né, o envolvimento magnético, faria com que essas pessoas não se preocupassem, não se lembrassem, não percebessem a fome. Simultaneamente, ministrava aos referidos discípulos um ensinamento, como o lhes dizer, dai-lhes vós mesmos de comer. E ensinava-lhes assim que também eles podiam alimentar por meio da palavra. Né? Então, utilizando essas alegorias aí, Jesus estava falando, olha, eu estou dando palestra, mas vocês também podem difundir minha palavra, vocês também podem difundir os ensinamentos de amor, de caridade, né, de perdão que eu tenho trazido. Desse modo, a par do sentido moral alegórico, produziu-se um efeito fisiológico, natural e muito conhecido. O prodígio, no caso, está no ascendente da palavra de Jesus, poderosa bastante para cativar a atenção de uma multidão imensa, ao ponto de fazê-la esquecer-se de comer. Esse poder moral comprova a superioridade de Jesus, muito mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que tem de ser considerada como alegoria. Esta explicação, aliás, o próprio Jesus a confirmou nas duas passagens seguintes. Então, mais uma vez aqui, Kardec trazendo esse raciocínio da utilização de alegoria, que foi registrada, né, pelos evangelistas, com um fato. Né? Jesus multiplicou os pães. Né? Se a gente para pensar, né, abrindo, né, saindo um pouco da caixinha, ele multiplicou os pães. Porque se eram necessários, né, vou usar números da minha cabeça, se eram necessários 100 e ele tinha 10, esses 10 pães foram suficientes. Por quê? Porque mesmo comendo pouquinho, as pessoas estavam concentradas, provavelmente com as emoções, né, remexidas, né, fazendo-as refletir. E aí, nesse envolvimento magnético, nesse envolvimento da atenção, né, do sentimento, das emoções, essas pessoas não se preocuparam com a fome naquele momento. Né? Se fosse outro caso, né, se as pessoas se tivessem se entediado, por exemplo, poderiam cobrar, não, estou com fome aqui, pô, né, preciso de mais comida e tal. E não foi o caso. Então, Jesus previu, no sentido de antever que ele conseguiria, pela atenção, fazer com que essas pessoas não dessem tanta importância ou não sentissem a fome, e por isso que falou para os seus discípulos, ó, fica tranquilo que essa comida aqui vai ser suficiente. Muito bem. Fica à vontade, Verinha, pode falar. Então, porque aí eles receberam o alimento espiritual. Exatamente, velho. Exatamente. Você imagina um povo. Nós ainda somos um povo sofrido, né? Porque sofremos de problemas, de emoções. Mas naquela época,
um povo mais sofrido ainda, porque não tinha nem esses conhecimentos que nós temos hoje, né, de amor e tal. Quando são tocados pelo pão espiritual, né, pelo alimento espiritual, como você disse, aquilo lá preencheu eles de alegria. Tirou eles de uma vibração e colocou em outra, né? Então, o efeito daquele sentimento, daquela questão espiritual, refletiu no fisiológico, refletiu no físico, né? E também, como você disse, a gente aprendeu essa questão da gente sentir o alimento espiritual, né? Quando a gente não tem esse alimento espiritual, as dores doem mais, os problemas são maiores, né? A ansiedade é maior. Mas quando a gente se preocupa com esse outro lado, né? A gente consegue até diminuir dores, né? Por isso mesmo que muitas pessoas, num trabalho de caridade, num trabalho no centro espírita, melhoram questões físicas. Porque o pão espiritual está aí, e ela consegue ver o mundo de outra forma, uma facilidade para perdoar, né? E para poder se sentir amado e preencher e conseguir amar, né? Isso com certeza transforma o nosso coração. Muito bem. Item 49. O fermento dos fariseus. Ora, tendo seus discípulos passado para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. Jesus lhes disse: tende o cuidado de precatar-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, pensavam e diziam entre si: é porque não trazemos pães. Jesus, conhecendo-lhes o pensamento, olha a dupla vista aí, disse: homens de pouca fé, por que haveis de estar cogitando de não terdes trazido os pães? Ainda não compreendeis e não vos lembrais quantos cestos levastes? Como não compreendereis que não é do pão que eu vos falava, quando disse que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Eles então compreenderam que ele não lhes dissera que se preservassem do fermento que se põe no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Essa passagem tem em Mateus, capítulo 16, versículo de 5 a 12. Então, eles estavam com esse pensamento de que o fermento que Jesus falou para eles se preservassem, né, seria por causa dos pães, né? Eles estavam ligados ali à questão material. Mas depois Jesus explica: olha, o que eu estou falando é outra coisa. Estou falando para vocês se precaverem, né, se absterem da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Vocês lembram que eles, por exemplo, não trabalhavam no sábado, né? Eles tinham aquela hierarquia, né? Tinham questões que não eram afetas à lei de Jesus, né? A lei de Deus, né, na verdade, ensinada por Jesus. Então, Jesus faz esse comentário para eles, para se precaverem a esse tipo de fermento, né, a esse tipo de motivo, e não o fermento físico, né, propriamente dito. Depois, agora a gente vai trabalhar o pão do céu. Eu acho que ele é grande. A gente começa, se não der tempo, não tem problema, a gente retoma na semana que vem. O pão do céu, item 50. No dia seguinte, o povo, que permanecera do outro lado do mar, notou que lá não chegara outra barca, e que Jesus não entrara na que seus discípulos tomaram, que os discípulos haviam partido sós. E como tinham chegado depois outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, após render graças, os alimentara com 5 pães. E como verificassem, por fim, que Jesus não estava lá, tampouco seus discípulos, entraram naquelas barcas e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E tendo-o encontrado além mar, disseram-lhe:
Mestre, quando vieste para cá, Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que me procurais, não por causa dos milagres que vistes, mas porque eu vos dei pão a comer e ficastes saciados. Trabalhai por ter, não o alimento que perece, né? Não o alimento que estraga, mas o que dura para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, porque foi nele que Deus, o Pai, imprimiu seu selo e seu caráter. Perguntaram-lhe eles: que devemos fazer para produzir obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é que creiais no que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que milagre operarás que nos faça crer, vendo-o? Que farás de extraordinário? Nossos pais comeram o maná no deserto, conforme está escrito. Ele lhes deu de comer o pão do céu. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu. Porquanto o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Disseram-lhes eles então: Senhor, dás-nos sempre esse pão. Jesus lhes respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que em mim crê não terá sede. Mas eu já vos disse: vós me tendes visto e não credes. Em verdade vos digo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que quem dele comer não morra. Essa passagem muito bonita, né? Está em João, capítulo 6, versículo 22 a 36 e capítulo 47 a 50. Então, aqui, mais uma vez, fica claro, né? A gente vai aprofundar mais nessa passagem, né? Que eu não vou me adiantar, porque os itens são maiores, mas a gente percebe o que a velhinha comentou, o pão espiritual. E aí Jesus, na passagem, as pessoas estão lá e procuram Jesus e não encontram. E cadê Jesus? Não, ele está de lá. Eles pegam um barco, vão lá e falam: oh, como é que você veio aqui e tal. E ele diz, né? Me procurais não por causa dos milagres que vistes, mas porque eu vos dei o pão de comer e ficastes saciados. Ou seja, vocês não vieram aqui ver milagre. Vocês vieram aqui pelas verdades que eu disse. Vocês ficaram saciados, né? Eu lembro que uma vez eu estava num momento difícil da minha vida e fui num centro espírita, né? Antes de conhecer o Luz e Amor. E um cara lá para mim falou assim: você tá com fome, menino? E eu tava mesmo, né? Tava até mais gordinho do que eu tô hoje, mas que fome que era essa? Eu, cara, você tem que trabalhar, você tem que estudar, né? Você tem que conhecer. Então, ele estava provavelmente se referindo a essa passagem. Você está com fome. Né? Por quê? Porque eu não estava encontrando naquele momento, né? Também estava com umas dificuldades, encontrando sentido em muitas coisas, encontrando esse preenchimento que a gente tem quando a gente estuda, quando a gente entende a vida, não como 80, 90, 100, 110 anos, como várias reencarnações, os propósitos, a gênese, né, de onde é que a gente veio, qual que é o nosso objetivo. É por isso que essas pessoas ficaram saciadas com Jesus. Porque imagina naquela época, né, previsão de vida devia ser o quê? Uns 40 anos. A pessoa trabalhava desde criança, era fome, era dificuldade, era dor. Cravou a unha, já infeccionava, aquela dificuldade toda. Não se via muito propósito. Chega um ser humano iluminado e fala: Deus está com você. Você tem que perdoar. Vocês não vão se agredir mais.
não vamos julgar o próximo, começa a aparecer sentido na vida, né? Começa a se descortinar uma face da vida, aquele povo que nós, né, naquela época, não conhecíamos. Então, a gente passa a ficar um pouco mais saciado. Por isso que é uma busca incessante, né, por Jesus. O problema é que o ser humano ainda é muito atrasado. Então, nessa busca por Jesus, nós, por doutrinas diferentes, promovemos guerras, até hoje temos preconceitos, né? A gente não sabe lidar direito com isso. Mas, entendendo melhor o significado das palavras de Jesus, de, por exemplo, paz e não violência, qualquer agressão já cai por terra. Mas aí o ser humano adapta ao próprio entendimento, né? E aí a gente promove esses problemas que nós temos nas religiões. Então, nessa passagem bonita aqui, Jesus vai falar isso. Vocês estão vindo aqui porque eu estou saciando vocês. Não é porque eu andei sobre as águas ou porque eu curei a fulano ou beltrano. Vocês estão vindo aqui me ouvir. Vocês estão vindo aqui porque eu respondo a pergunta de vocês, né? E aí esse povo começa, nós, seres humanos, né, começamos a ver um sentido na vida. Começamos a entender a necessidade do perdão. E aí fala dessa questão, né, de Moisés, né, que o ensinamento de Moisés, ele era circunstancial, né? Ele era aquela primeira revelação de Moisés, era para aquele povo. Depois, né, 10 mandamentos não seriam suficientes para uma sociedade complexa, inteligente como nós somos, né? Não matarás, pronto, então está resolvido. Agora ninguém mata. Não, a gente tem que trabalhar o perdão, tem que trabalhar o amor ao próximo, tem que trabalhar a vaidade, o egoísmo, para que a gente consiga evoluir. Então, por isso que Jesus, trazendo esses temas, né, fala do filho pródigo, né, a figueira, fala daquela senhora, eu tenho o nome, eu não lembro, mas a senhorinha que só tinha um centavo lá, e era todo humilde, e o cara ricão lá, pode pegar esse tantão aqui, peitão aberto. Jesus vai ensinar isso pra gente. Aí você fala, nossa, é isso. E aí a gente passa a ser um povo saciado, né, conseguindo encontrar sentido em muitas coisas que a gente não encontrava, especialmente naquela época. A gente era muito atrasado, né? A gente era muito violento, ainda somos, mas éramos mais violentos ainda, né? E aí ratifica, segundo Kardec, a ter essas duas passagens, o pão do céu e esse fermento dos fariseus, ratificam a questão das hipóteses que ele trouxe, né? Da alegoria, em relação ao pão espiritual, e também da questão do preenchimento, né? Do vibracional que Jesus proporcionava ali pelas suas palavras e pelo seu magnetismo. Muito bem. Então, na semana que vem, a gente retoma ali o pão do céu e vai com ele, que tem bastante explicação de Kardec aqui, antes da gente entrar na polêmica tentação de Jesus. Alguém quer fazer algum comentário aí? Pode ficar à vontade.